Nesse vídeo, vou te dar minha opinião sincera sobre os fiagros. Por que não tenho fiagro na carteira e por que provavelmente você não verá um fiagro na minha carteira tão cedo. Pode ser que tenha? Pode. Mas vou te explicar o porquê na minha humilde opinião. E eu venho aqui lhe trazer porque tem muita gente que fica perguntando: por que você não faz análise de fiagro? Por que você não faz análise de fiagro? Então, na minha humilde opinião, eu vou te mostrar os motivos. Pega sua caneca de café, abre seu bloco de notas aí, o papel e caneta, porque eu vou te passar alguns pontos. E a gente vai falar muito mais sobre modelo de negócio aqui, para você entender o quanto o modelo de negócio é muito mais importante do que a rentabilidade que o ativo está entregando agora, o que o ativo está passando por agora. O modelo de negócio é mais importante, beleza? Então dá uma olhada aqui, ó. Quando eu entro aqui na Word, faço um filtro sobre os fiagros e uso o método 2 em 1 para poder ranquear esses fiagros, e eu tô usando aqui um PVP de 0,9 a 1,05, vou até colocar aqui 0,8 para você ver a quantidade de fiagros que existem e a quantidade de fiagros que pagam muito. Você não vê comumente fundos imobiliários de logística, fundos imobiliários de tijolos em geral, pagando um yield tão alto, na verdade. 13%, olha isso aqui, 18%, 17%, 15%, quase 14% aqui todos. O que paga menos aqui, no caso, menos entre aspas, né? Porque paga pra caramba, 12,76%. A primeira coisa que eu quero falar olhando nos seus olhos é, cuidado para você não se acostumar com esse tipo de rentabilidade, porque a gente tá vivendo, principalmente os investidores de fundos imobiliários. E grande parte, talvez eu diria uns 70% dos novos investidores de bolsa, eles começaram a investir depois de 2020. E depois de 2020 para cá, a gente está acostumado com ativos descontados desde 2020 para cá. Então, a gente está passando por um ciclo onde a bolsa brasileira está, entre aspas, lateralizando na parte do PL. Então a gente está vendo muita empresa descontada, muito fundo imobiliário descontado. E aí você se acostuma pensando que o normal é esse tipo de rentabilidade. Afinal, a taxa Selic está de 15, a taxa futura de juros para daqui 5 anos está de 13,86. Você fica falando, pô, isso aqui é a rentabilidade normal de um país, né, e tal. Não é, tá? Não é. Isso aqui é uma rentabilidade realmente muito alta. Isso é simples você perceber o quanto isso é alto, tá? É só você abrir uma calculadora de juros compostos. Eu vou pegar a nossa carteira do Adeus INSS, tá? E já tá lá com R$7.500 investidos e a gente aporta 2,68 por mês. A gente pega aqui e coloca durante 30 anos um rendimento, vou pegar aqui um rendimento que a galera tá achando que é normal, 13% ao ano. E aí esse 13% ao ano atrelado a um fundo imobiliário fica isento de imposto de renda. Então dá para colocar 13% mesmo, ó. Vou colocar aqui anual, 13%. Olha que doideira isso aqui, cara. Você teria aportando R$268 por mês a 13% ao ano, 1,3 milhões, 30 anos. Se você é mais jovem, começou um pouco mais jovem, se a gente coloca aqui mais 5 anos, esse negócio vai dobrar, porque depois o juro composto começa a funcionar de um jeito absurdo. Olha lá, em 5 anos a mais a gente já colocou 2,4 milhões para trabalhar para você, sua renda passiva já tá de 24 mil. Essa rentabilidade aqui é muita coisa, galera, não é pouco. Isso que eu tô falando, um cara que só tem 7.500 agora, ou seja, para você que tá começando aí que não tem nada, é totalmente possível para você, R$268 por mês se a gente tá investindo na Adeus INSS. Se a gente começa a aumentar o aporte R$500, pra uma pessoa que ganha 5 mil aí, uma família que ganha 5 mil, você ganha 2.680, sua esposa também ganha 2.680, juntando os dois salários dá 5 mil, 5.360, na verdade. Considerando 5 mil, você vai pegar 10% para aportar, isso aqui vira uma loucura, né? Olha lá, 4 milhões, é absurdo. Essa rentabilidade aqui não é coisa pouca. Tem muita gente que acha que é pouco, mas não é coisa pouca não, viu? Então o primeiro recado é, não se acostume com rentabilidades assim em fundos imobiliários. Por isso que eu venho falando, inclusive você viu eu criando a minha carteira, aumentando a parte de fundos imobiliários nesse período onde os fundos imobiliários estão descontados. Em novembro do ano passado, inclusive, estava mais descontado ainda, Foi ali que a gente fez grande parte dos nossos aportes em fundos imobiliários. A gente pegou muito fundo imobiliário descontado, porque uma vez que você compra um fundo imobiliário mais descontado, mesmo que ele valorize o seu yield on cost, porque a nossa intenção é justamente ganhar um fluxo de caixa com os fundos imobiliários, seu yield on cost fica ali travado nos 1% se o fundo continuar entregando o resultado que estava entregando, mesmo que a cota suba. Vai ter uma valorização, você pode escolher vender ou não, mas você tem um yield on cost muito alto. Ou seja, começa a ficar atrativo você olhar para esses fundos assim, ó, que estão pagando pra caramba, né? Ó, o VGAA11. Olha isso aqui, 18%. Se você compra hoje, ele continua entregando esse resultado, é 18% ao ano isento de imposto de renda. Se a gente joga isso aqui na calculadora, eu vou subir aqui de 13 para 18, tá? Olha o extrato que faz aqui de 4 milhões, vai subir para 14 milhões. Olha o extrato que faz. Mas você não pode, olha, olhando nos seus, dá o zoom, fica só meu olho na tela agora. Você não pode comprar um ativo, independente de qual classe seja, só por causa da rentabilidade. Dito isso, a gente vai começar o vídeo onde eu vou te entregar minha sincera opinião sobre
os fiagros em si. E vou te apresentar uma solução também, tá? Vou te apresentar uma solução, porque o agro realmente é muito forte no Brasil. Não acho que você tem que ficar de fora do agro, não. Tem que ter alguma exposição no agro. Vou te mostrar como que eu me exponho no agro, beleza? Então vamos para a tela preta. Quando tem tela preta, você tem que parar de prestar atenção no que você estiver fazendo para poder entender o que eu vou escrever aqui, que normalmente vale muito dinheiro, beleza? Então, o que que é um fiagro? O fiagro, inclusive, se você olha lá na classificação da Anbima, ele é diferente de um fundo imobiliário. Fundo imobiliário é fundo de investimento imobiliário. Aqui é fundo de investimento no agro. Não precisa ser imobiliário, entende? Pode ser para comprar um trator. É imobiliário? Não, não é imobiliário. Seria automotivo, por exemplo, né? Então, o fiagro, ele segue as mesmas regras dos fundos imobiliários, porque foi um jeito que funcionou demais. Só que os fundos imobiliários, eles não podiam emprestar para o agro. Eles não podiam emprestar para o agro. Por quê? Os fundos de investimento imobiliários, eles têm duas divisões. A primeira é de tijolo, que você empresta para construir casa mesmo, qualquer coisa que seja de construção imobiliária, tá? E a segunda forma é empréstimo de dinheiro através de CRI. E aí fica restrito aos fundos de investimentos imobiliários esse tipo de empréstimo, né? É mais comum CRI e LCI, ou seja, não tem como eu emprestar para o agro. Porque como que o agro pega dinheiro emprestado? Através do LCA e do CRA. Então foi para isso que surgiu os fiagros. Foi para isso. Para emprestar dinheiro para o setor agro. Porque, convenhamos, concorda comigo? Ó, presta atenção que eu vou te falar, hein? Vai instalar aí na sua cabeça. Concorda comigo que eu posso, através dos fundos de investimentos imobiliários, comprar galpão rural? Eu posso comprar silos? Eu posso comprar fazenda? Eu preciso do fiagro para isso? Não, por quê? Porque o fundo de investimento imobiliário é tudo que está relacionado ao imóvel. Então a parte de tijolo já era resolvida para o agro, já era resolvida. O que não era resolvido e que precisava de melhorias, porque o fundo de investimento imobiliário era restrito ao CRI e ao LCI, agora a gente precisa criar uma modalidade para poder emprestar dinheiro também, ou seja, virar o papel do agro, porque tijolo do agro, o fundo de investimento imobiliário já consegue. Só que um fundo imobiliário de papel não poderia emprestar para o agro. Surgiram então os fiagros e fez sucesso pra caramba, meu amigo. Você não tem ideia do tanto que fez sucesso, não. De verdade. Se eu limpar os filtros aqui, porque aqui eu deixo os filtros mínimos de liquidez, eu deixo uns filtros mínimos pra você não ter problema com um investimento ruim demais da conta, né? Então já dá uma filtrada ali pra tirar tudo que é ruim. Mas se eu tirar os filtros aqui e separar só os fiagros, olha a quantidade de fiagro que tem. E pasmem, isso aqui é jovem pra caramba. 2020, 2021. Fiagros, 2020, 2021. Por que que ganhou tanta galera? Porque como a indústria dos fundos de investimento imobiliário, os fundos imobiliários, eles já estavam fazendo aquela parte da transição de desdobramento, cota de R$100, começar a custar agora R$10, fazendo desdobramento. Isso viu que era uma prática muito boa, muito acessível. Inclusive tem vários fundos imobiliários de tijolos que estão fazendo desdobramento, recente. Fundo de investimento imobiliário também de papel fazendo desdobramento. E aí os fiagros eles já nasceram assim. Olha aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fiagros dentro de 19 que não são base 10. Ou seja, os fiagros já vieram nessa parte aqui do base 10 já ganhando muita galera. Grande parte dos investidores em fundos imobiliários são CPFs, pessoas físicas, e a maior parte é leiga. Tá vendo o quanto que você consegue, principalmente você que está começando, quanto você consegue sair na frente das pessoas que estão investindo agora com o mínimo de conhecimento possível? O mínimo, você precisa do mínimo para você se destacar nos fundos imobiliários, não precisa de muita coisa não. E aí, além disso, além de ser base 10, olha as rentabilidades. Vê se isso aqui não conquista um leigo. Pô, 0,77, 23% de desconto, 3% de yield, custando R$8. É isso aqui que eu vou investir pra minha vida. Olha isso aqui, R$7 eu consigo comprar uma cota, 16% de rentabilidade e ainda com desconto de 11%. Cara, um leigo olha isso aqui, ele fala assim, caramba, isso aqui é um investimento perfeito. E aí foi conquistando a galera. Então, dito isso, vou te explicar o modelo de negócio dos fiagros agora, tá bom? E o porquê que ele é um pouquinho mais frágil do que eu gostaria. E justamente por ser um pouquinho mais frágil do que eu gostaria, eu prefiro um outro modelo de investimento, tá? E eu vou já te explicar isso aqui. Inclusive, eu tô te dizendo isso depois de fazer reuniões com gestores. Aqui eu conversei, inclusive essa entrevista tá aí junto para vocês assistirem sobre o Snag, que é um fiagro. Eu conversei com o Vitor Duarte, assim, um conhecimento absurdo desse cara aqui. Se fosse eu assistir aqui essa entrevista, a gente conversou sobre alguns pontos dos fiagros, alguns detalhes dos fiagros, algumas vantagens, algumas desvantagens. E aí,
na minha opinião, existe uma fragilidade na estrutura do Fiagro. Vou te explicar o motivo, tá? E aí eu quero até que você, depois que entender essa explicação, depois que você escutar, deixe nos comentários se você também acha isso. Eu quero saber quantas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui investem em Fiagros. E se você investe em Fiagros, se você investe de maneira consciente. Então vamos lá, você já entendeu que o Fiagro é aquele fundo imobiliário que pegou uma outra estrutura justamente para poder fazer empréstimo, tá? Então vai fazer empréstimo através de CRA e de LCA, beleza? Pode ter imóvel? Pode ter também, mas em sua maioria esmagadora vai ser CRA e LCA, ou seja, é um fundo de papel. Fundo de papel faz o quê? Lembra lá? Ó, o cofrezinho aqui, sempre quando eu desenho isso aqui dentro da mentoria, a galera entende assim de maneira perfeita, encaixa como uma luva. O fundo é o cofre, o F aqui é o fundo, que é o cofre. Tem vários investidores. Então, você vai lá, na primeira emissão do fundo, você vai lá na subscrição e manda o dinheirinho lá pro fundo. Comprei cotas do fundo, R$10. O Joãozinho mandou dinheiro, a Mariazinha, a Jennifer, a Fernanda, o José, o Leonardo, o Carlos André, o Pedro, o Gustavo, todo mundo mandou dinheiro. Aqui tá cheio de dinheiro no cofre agora. Fez a subscrição e tá cheio de dinheiro no cofre. Quem pode mexer nesse dinheiro? Algum investidor? Não. É o gestor. E o gestor eu chamo ele de mãozinha de ouro. Só o gestor pode colocar a mão no dinheiro para decidir onde é que vai investir. A administradora que faz os trâmites, tá? Mas o gestor que decide onde que vai ser investido o dinheiro. Beleza? Então aqui tá o gestorzinho com a mãozinha de ouro dele. Tá aqui, ó, a mãozinha de ouro dele. Ele vai lá e pega esse dinheiro e faz o quê? Ele poderia investir num galpão logístico. Então ele seria um fundo de investimento, ó, fundo é o cofre de investimento que pegou o dinheiro da galera e agora vai investir em algo. E aí esse algo é o quê? Imobiliário. Então um fundo de investimento imobiliário, se o gestor pega a mãozinha de ouro, compra um galpão logístico, fundo de investimento imobiliário de tijolo logístico. Se ele pega o dinheiro e investe agora em um shopping, compra um shopping, fundo de investimento imobiliário, tijolo, shopping. Se ele empresta o dinheiro agora, fundo de investimento imobiliário, emprestei para o Joãozinho construir um galpão logístico. Então é um fundo de investimento imobiliário de papel. Ele é investimento imobiliário e aí ele emprestou, por isso que é papel, e a subdivisão para quem ele emprestou é logístico. Então você vai ver lá nos fundos de papéis, tem sempre um gráfico de pizza assim, falando aonde é que ele investe. Porque muita gente pode se confundir, tá lá no fundo de papel, 30% residencial, 30% shopping, 30% logístico. Não é que ele tem 30% de galpão logístico, não é que ele tem 30% de shopping, é que ele emprestou 30% do dinheiro dele para quem vai construir um shopping, ou para um shopping que já existe. É porque ele emprestou 30% do dinheiro dele para o setor logístico, tá? Mas é empréstimo. E aí, no caso aqui do Fiagro, ele vai pegar esse dinheiro e vai emprestar através de um papel. Por que chama papel, né? E esse nome eu achei muito legal, porque normalmente os nomes do mercado financeiro, do mundo do mercado financeiro, eles não são intuitivos. Mas o fundo de papel é intuitivo. Por quê? Porque você faz um contrato. Eu, gestor do fundo tal, empresto dinheirinho para o Joãozinho do agronegócio. E o Joãozinho do agronegócio vai me pagar IPCA mais 7, por exemplo, tá? Então é um contrato, é um papel. E aí ele empresta lá, então pega esse dinheiro aqui, empresta pro Joãozinho lá, e o Joãozinho aqui, ele vai fazer o que ele quiser lá dentro do agronegócio, porque aqui agora eu emprestei para alguém do agro, né? Fiagro eu prestei para alguém do agro. Então o Joãozinho, ele pode comprar tudo de madeira para fazer um curral, ele pode pegar o dinheiro, ele pode comprar de gado, ele pode pegar o dinheiro e comprar de semente para plantar, ele pode pegar o dinheiro e comprar uma fazenda, ele pode comprar o dinheiro e fazer o que ele quiser. É um empréstimo do agro, para o agro, sem restrição. Tá vendo que agora não tem muita restrição? É pro agro. Tem que comprovar que é pro agro, só isso. Comprou uma colheitadeira, comprou uma ceifadeira, comprou, sei lá, arame para poder fazer a cerca, pode comprar o que quiser, entende? Esse é o investimento. E aí, como então que os Fiagros ganham dinheiro? Como que eles ganham dinheiro? O João, que foi o cara lá do agronegócio, que o gestor escolheu para emprestar para ele, todo mês paga o Fiagro, do mesmo jeito que você pagaria uma dívida sua. Todo mês. Uai, Léo, não entendi nenhum problema nesse modelo de negócio, é a mesma coisa do fundo de investimento imobiliário, é a mesma coisinha. Não vi o motivo desse problema que você está citando. Então, vamos entender agora, porque agora que você já entendeu a estrutura, eu quero te mostrar um detalhezinho. Quem é o maior emprestador para o agro que você conhece no Brasil? O agro é da gente, o agro é de todos, de gente que planta, trabalha. Pois é o Banco do Brasil, né? E por que você acha que o Banco do Brasil empresta tanto pro agro? É porque ele quer? Pode ser que ele queira também ser forte nesse setor, mas grande parte dos empréstimos do Banco do Brasil, e assim, uma parte considerável, vem do Plano Safra. O que é esse Plano Safra? O Plano Safra é um plano estatal de subsídio para empréstimos
para o setor do agro. Então, quando o cara lá do agronegócio vem até o Banco do Brasil e tenta pegar um empréstimo, o cara lá do Banco do Brasil, o gerente, fala assim, ó, nós temos esse tanto de crédito aqui para liberar para o senhor através do Plano Safra. Ao invés de o senhor pagar 15, 18, 20% ao ano, você vai pagar 6, 7% ao ano de taxa de juros. O senhor quer participar aqui do Plano Safra? Provavelmente você já passou por isso. Vai pegar um empréstimo? Pergunta para você ver qual que é a taxa do BNDES. Pergunta para você ver qual que é a taxa do Minha Casa Minha Vida. Pergunta para você ver qual que é a taxa do setor agro, lá do Plano Safra. As taxas são menores, porque são subsidiados pelo governo, beleza? Dito isso, vamos pular a escadinha de conhecimento agora, que você já sabe quem que é o maior emprestador pro agro. Mas mesmo assim, o Banco do Brasil não consegue emprestar para todo mundo, concorda? Ele é o maior emprestador, mas ele não consegue emprestar para todo mundo. Por isso que o Itaú também empresta, o Bradesco também empresta, e por isso que tem muitas cooperativas que emprestam. O Sicoob, por exemplo, ficou famoso por ser a cooperativa que mais empresta pro agro, certo? Então ainda tem gente querendo pegar dinheiro emprestado e o Banco do Brasil não consegue entregar todos os empréstimos. E aí surgiu os fiagros também, para poder ser mais uma modalidade de empréstimo para os agricultores, o pessoal do agro, beleza? Os agropecuários também. E aí eu quero que você pense agora, quem é que vai pegar dinheiro emprestado com fundos de investimento do agro? Quem é que vai emitir um CRA e vai oferecer IPCA mais 10? Qual é o cara do agro que vai fazer isso? Fecha o olho e tenta pensar. Qual é o cara do agro que vai fazer isso? É o cara do agro que não conseguiu pegar dinheiro emprestado com o Banco do Brasil. É o cara do agro que não conseguiu pegar dinheiro emprestado com a cooperativa. É o cara do agro que não conseguiu pegar com banco nenhum. E aí a gente começa a pensar algumas coisas. Por que ele não conseguiu pegar dinheiro emprestado com esses bancos? Começa a pensar. Por quê? Pode ser porque ele quer pegar dinheiro emprestado demais e não tem? Ele já pegou muito, ele quer pegar mais e não tem? Pode ser, pode ser. E aí tudo certo, né? Às vezes é um grande agropecuário. Normalmente, os grandões, eles pegam nos bancos, porque os bancos querem relacionamento com pessoas grandões. Então, começamos a entender aqui. Quem vai, então, pegar lado com os fiagros são ou empresas muito grandes, como, por exemplo, a Soja 3. A Soja 3 emitiu um CRA que, inclusive, o SNEG tem posição grande na carteira. Isso quer dizer que a Soja 3 é um mau devedor? Não quer dizer que a Soja 3 é um mau devedor, não. Só que este crédito da Soja 3 é um crédito pulverizado. Exemplo, tá? Tô pegando o SNEG de exemplo aqui. O que é esse crédito pulverizado? A Soja 3 vai lá e empresta para um monte de agricultor. Um monte. Pequenininho, grandão, médio, tudo. Enfim, é isso. E aí, agora que chega aqui o motivo de não gostar tanto de fiagros. Não quer dizer que eu nunca vou ter. Pode ser que em algum momento surja algum fiagro que faz sentido. Mas ele é um tipo de investimento que sim, se aparecer no ranking do Método 2000, eu vou ler o relatório, né? Vou ver se é interessante ou não. Mas em geral, os empréstimos... Por que você acha que paga muito, né? Os empréstimos, olha isso aqui tá pagando 18% e não tá tão descontado assim pra pagar 18% não. Porque às vezes o yield sobe porque tá descontado, né? Por exemplo, esse aqui, ó, 12% de yield, mas é porque tá com 20% de desconto. Se tivesse PVP de 1, estaria pagando 8, 9% de yield, entende? Então aqui, esse fundo aqui com certeza deve ter algum problema de inadimplência dentro dele. Mas esse aqui, por exemplo, ele é um pouquinho mais descontado, mas ele tem pouco desconto, mesmo assim tá pagando muito. Ou seja, é porque os empréstimos que ele tá fazendo, ele tá cobrando caro. Ele tá cobrando lá seus IPCAs mais tantos. Vamos até abrir aqui o relatório para eu te provar isso aqui, tá? Eu vou entrar aqui na central de documentos. Aqui na central de documentos você consegue achar os relatórios, tudo que você quiser saber do fundo, muito fácil, tá? Inclusive, você agora que tem aí a Word, não sei se você tá sabendo dessa novidade, mas você consegue até configurar aqui para poder chegar mensagem no seu WhatsApp. De alguma notificação nova aqui, você pode configurar bem bonitinho o que você quer, o fato relevante, relatório gerencial, parará, cadastra seu número do WhatsApp aqui e consegue receber. Então aqui, vamos ver aqui o relatório gerencial do FGAA. Eu vou pular lá só para a parte de crédito, tá? Inclusive, uma dica que eu quero te dar, tem vários fundos de investimento agro que fazem muito resumo sobre o que está acontecendo no mundo agro, em geral, porque se ele empresta o dinheiro para um cara do agro que planta soja, ele tem que ficar acompanhando como está essa soja, que se a soja está indo mal, ele corre risco de não receber o dinheiro. Então é bem legal, se você que gosta de saber sobre agro, esses fundos de investimento aí do agro, eles trazem bons resumos do cenário macro do agro, tá? E aqui a gente tem as informações da carteira, ó. Olha, vou dar um zoomzão aqui para você ver. Olha os empréstimos, CDI mais 6, CDI mais 4, CDI mais 5, mais 5, mais 4, mais 4,5, mais 4,9, mais 5,5, mais 4,1. Olha, os únicos dois empréstimos aqui que são menos arriscados, que no caso seria com menor spread, é o que ele emprestou pro Jales Machado, CDI mais 1, porque é uma empresa maior. E temos alguma aqui, CDI mais 2 da Sonora, aqui Sonora também, e Batatais aqui. Inclusive, você consegue perceber que só esses aqui que tem um empréstimo com spread mais baixo é CDI mais 2.
2. CDI mais 2 já é muito grande. CDI mais 5. Quem que vai emprestar dinheiro, vai pegar dinheiro emprestado, pagar CDI mais 5, CDI mais 6? É aquele cara que tá... Eu preciso de dinheiro. Pode me cobrar 30% de juros, mas eu preciso, que eu tenho que resolver meu problema. É aquele cara que tá mais estrangulado. É o que a gente chama de fundos high yield e normalmente empresta para devedores que estão mais estrangulados. Por isso tem mais risco. Porque o cara que não tá estrangulado, que ele não precisa pegar a dívida, ele não vai pegar a dívida de 30%, ele vai pegar a dívida de 12%. E se ele não tiver a dívida de 12%, ele não pega. Deixa, eu não tô apertado. Eu faço esse novo investimento quando tiver a dívida mais barata, entende? Por isso que o Jales Machado aqui pega CDI mais 1. Mas, por exemplo, a Cibra pega CDI mais 4,9. Esse Alcoeste aqui, CDI mais 5. Aí você consegue ver aqui que o rating, que é o quanto tem de qualidade deste crédito, são poucos que tem, ó. Jales é o crédito que a gente chama de rank AAA, que normalmente não tem problema nenhum com crédito. E aí vai descendo, né? Os créditos são AA, A e aqui BBB. Então, todos não tem nem ranking. Mas perceba, a média aqui vai dar um CDI mais 4,5. Isso porque a gente nem colocou aqui o percentual do PL, né? 10% da carteira tá só no Sertran, que é CDI mais 4. Se isso aqui ficar inadimplente, é 10% da carteira que vai pro saco, né? Durante um período de tempo. Então, perceba, e aí é isso que eu quero deixar bem claro, perceba que os FIAGROS, eles, pela sua estrutura, inerentemente, eles tendem a ser mais frágeis. Eles tendem a ser mais frágeis. Por quê? Primeiro porque eles não são empresa. É um fundo de investimento, tem limitações. E aí eles fazem empréstimo. É diferente do Banco do Brasil, por exemplo, né? Que faz empréstimo pro agro também. Os outros bancos, enfim, cooperativos. É diferente, empresa. Tem algumas limitações fundos de investimento. Para eu me dar bem junto com essas limitações, eu tenho que ter um perfil, na minha opinião, teoricamente competitivo e mais conservador. Como que eu vou estar no setor competitivo, porém conservador, no agro? Emprestando pra gente que, pô, eu tenho que competir com o Banco do Brasil. Não tem jeito, eu não consigo pegar e emprestar pro mesmo cliente lá do Banco do Brasil. Não consigo. Serão raras as vezes. Não tô dizendo que não dá pra emprestar. Dá também. Às vezes o cara pega todo o crédito que ele poderia pegar lá no Banco do Brasil, o Banco do Brasil não consegue mais fornecer crédito, ele vai pra outros lugares, né? E aí, o Jales Machado aqui emitiu o CRA, e aí o FGAA foi lá e pegou um pedaço desse CRA. Entende? Mas em geral, o perfil dessa dívida, dos empréstimos, dos FIAGROS, eles são mais arriscados. Estou emprestando para quem tem mais risco, estou emprestando para quem tem menos histórico de devedor. É óbvio que o gestor faz estudo de crédito, né? Não estamos aqui dizendo também que é de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Mas é inerente que os FIAGROS, pela estrutura dele, corram mais risco. É inerente, não tem como negar. Não tem como você chegar e falar assim, não, os FIAGROS eles correm menos risco do que um fundo imobiliário de logística. Pode ser até o de papel que empresta, não tem como. É a mesma coisa eu falar para você que uma empresa de varejo, por exemplo, Americanas, tem o mesmo risco que, sei lá, uma empresa de energia, não tem jeito. Beleza, Léo, eu entendi que os FIAGROS têm um pouquinho mais de risco. Se eu fosse ter na carteira, onde que teria que ficar? Teria que ficar na parte de risco da carteira. Eu vou ensinar para você, inclusive, nos dias 4, 5 e 6, como que, na minha opinião, você deveria montar sua carteira de ações e de fundos imobiliários, para você ganhar, na média do longo prazo, rentabilidade. Inclusive, vou te ensinar a fazer preço teto com valuation fluxo de caixa, que vai ser muitos e muitos livros, e pior que os livros de valuation são caros, 200, 300 reais cada livro de valuation, é doideira. Parece que é uma arte suprema que ninguém pode dominar, né? Você vai aprender isso também nessa imersão, tudo de graça, você não vai precisar pagar nada, a única coisa que você vai precisar fazer é escanear esse QR Code ou clicar no link da descrição. E na segunda aula eu vou te falar como que você deveria montar a sua carteira de fundos imobiliários. A gente separa de 10 a 20% da carteira de fundos imobiliários para fundos imobiliários mais arriscados, os famosos pimentinhas. E eu colocaria os FIAGROS nessa posição, apesar de os meus fundos imobiliários de risco não serem FIAGROS. E aí eu até te convido para poder fazer parte da imersão, justamente para eu conseguir te explicar o porquê, senão esse vídeo vai ficar longo demais. Mas perceba, você já entendeu por A mais bem, e aí depois você assiste, inclusive, para complementar esse conhecimento, a entrevista que eu te apresentei ali no canal no YouTube sobre o SNEG e tal, que é um FIAGRO, e aí ele também fala sobre o cenário dos FIAGROS em geral, mas é inerente através da estrutura do FIAGRO isso. E aí você me fala, beleza, Léo, eu entendi, só que eu quero me expor no agro, através de fundos. Tem como? Tem como você investir no agro através de várias formas, cara. Dá para você, por exemplo, comprar ações expostas ao setor agro, e aí você pode comprar ações expostas diretamente, como por exemplo, 3Tentos, Agro 3, SCLE, tem várias empresas que estão expostas ao agro, o Jales Machado, tem várias empresas que estão, Raizen, vou sempre lembrando de outro, tem várias empresas que estão expostas ao agro, você pode se expor diretamente através de uma empresa, beleza? Você pode se expor indiretamente através de empresas? Pode, BB Seguridade, ele faz seguro pro agro, tá exposto indiretamente pro agro. Banco do Brasil, 47% do market share do Brasil, ou seja, 47% de empréstimo feito no Brasil é feito pelo Banco do Brasil. Você está se expondo indiretamente no agro. Você também pode se expor diretamente, né? Pode comprar uma fazenda lá em Goiás, comprar 1000 cabeças
cabeça de gado e colocar pra criar lá, né? E são exposições no agro. Inclusive, Bill Gates tá fazendo isso pra caramba, cara. Olha essa notícia aqui. Será que ele também tá com medo? Ele tá pensando, ele que é o dono da Microsoft, será que ele tá pensando que tem bolha de IA vindo por aí? Você, com valuation de fluxo de caixa na sua mão, você não teria dúvidas sobre o preço de empresas. Não perde a imersão não, tá? É chato ficar ter que chamando toda hora, mas depois vocês ficam falando, disponibiliza essa aula, porque vai ser uma live, vai ficar disponível muito pouco tempo no ar. Disponibiliza aí, deixa pra... Não, vai ser 2 horas, vai ser cansativo, tanto pra você quanto pra mim. Então vou honrar quem tá lá, beleza? E aí, olha que bonito. Lembra o que eu te expliquei anteriormente? Antes do primeiro quadro preto, eu falei assim pra você, os fundos imobiliários de tijolos, eles não precisam dos fiagros pra se expor no agro. Porque os fundos imobiliários de tijolos, eles podem, por exemplo, comprar uma fazenda, é tijolo, é imóvel, compra uma fazenda, e aí eu arrendo essa fazenda. Quem aí tem parente que arrenda fazenda? Quem aí tem alguma pessoa da família que tem uma fazenda, não quer plantar, mas ele arrenda lá, ele empresta pro cara arrendar. E aí ele recebe em saco de soja, e aí ele recebe, sei lá, em gado, arroba de boi, ou recebe em dinheiro mesmo, um aluguel, como se fosse um aluguel de fazenda. Existe aluguel de fazenda, a gente chama de arrendamento. E aí a gente tem fundos imobiliários de tijolos que fazem isso. Olha aqui, eu peguei aqui os 4 fundos imobiliários de tijolos que fazem isso. Betal, Betra, Plag e o RZTR. E aí eu vou abrir aqui, por exemplo, o Betal, tá? Depois eu vou te dar a minha opinião qual que é o melhor. Então eu entrei aqui no Betal, relatório gerencial, vamos ver a diferença da estrutura, porque a gente viu aqui no FGAA que a estrutura da carteira é empréstimo, tá? Então empresta para esse pessoal aqui, beleza? Inclusive, olha que legal, olha só, isso aqui é a DRE do FGAA, tá? Olha que legal a DRE, receita do fundo. Juros. Tem aluguel aqui? Não. Tem o quê? É juros. Juros é o quê? É receita financeira, porque eu empresto dinheiro e eu recebo juros. É assim que ganha dinheiro lá, recebendo juros. Aí tira as despesinhas, vem o resultado. Ou seja, é tudo empréstimo. Isso aqui que tá aqui, essas fazendas que tá aqui, não é do FGA. Ele empresta pra alguém que tem a fazenda, beleza? E aí quando a gente entra no Betal, por exemplo, ó a diferença. Não mostrou mais fazenda, mostrou silo agora. Já dá pra ver um pouquinho, né? Ó, FI, BTG Pactual. Agrologística. Agrologística. Você tá exposto ao agro, no setor mais de logística. Vamos ver o que ele tem dentro do portfólio dele? Eu vou pular aqui tudo mesmo, porque eu quero te mostrar só o que ele tem dentro do portfólio dele, tá? Ó, tipo do ativo, aquele ele mostra aqui, ó, que bonitinho. Armazém, complexo industrial de semente, terminal de transbordo, centro de recebimento de grãos, terminal portuário, armazém refrigerado. E aqui, como ele é fundo de investimento imobiliário, ele não pode ter CRA. Por isso que ele tem certificado de recebíveis imobiliários, ele tem CRI. Isso aqui é a sigla do CRI, ó, CRI. Ele não tem CRA, ele não pode emprestar para o agro. E é o perfil do locatário, quem que aluga? Etanol e milho, operador logístico, açúcar e álcool, revenda de insumos. É do agronegócio, entende? É do agro, mas está alocado em tijolos. E aqui ele mostra os tijolos, ó lá. É um galpão logístico no agro, aqui é um terminal portuário. Olha isso aqui, ó, Fazenda Santo Antônio. Fazenda, ele tem a fazenda é dele. E aí ele aluga a fazenda. Ó, os silos aqui, o armazém aqui. Viu a diferença? Olha que bonito. Agora você percebeu a diferença. Tô exposto ao agro? Do mesmo jeito. Eu alugo pro cara, eu não empresto. Qual que é a vantagem disso, Léo? Porque você falou que teria uma vantagem. Qual que é a vantagem disso? Se o cara ficar inadimplente, eu mando embora, alugo pra outro. Por exemplo, isso aqui é um centro de recebimento em Cascavel. Os caras chegam e recebem as sementes, os grãos. O cara não tá me pagando, eu vou esvaziar o silo e vou prestar pra outro. Eu não fico naquele negócio de tipo, se ele não me pagar, eu vou ter que entrar em judicialização pra tentar pegar minha garantia. E você sabe o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos com os fiagros. Muitos ficaram inadimplentes, muitos. Você consegue ver, inclusive, muitos inadimplentes até hoje. Muitos tentaram entrar aí na justiça pra tentar pegar a garantia, que eu empresto lá pro cara e pego uma garantia. Ó, se você não me pagar, eu vou pegar esse tratorzão aí de 1 milhão seu. Beleza? Beleza. Assinou. Quando entrou na justiça pra pegar o tratorzão, isso aconteceu muito lá no Mato Grosso. A justiça defendeu o devedor. Falou assim, pô, não, mas isso é a ferramenta de trabalho dele, não dá pra tirar, não sei o que e tal. E os fundos imobiliários perderam, cara. Como que eu vou me expor a esse risco? Eu prefiro me expor, porque eu não quero ficar de fora do agro, mas eu prefiro me expor numa coisa que eu tenho controle. É óbvio. A gente tem que ter muito bom senso, né? É óbvio que os gestores, eles vão fazer uma triagem melhor. Deveriam, pelo menos, certo? Eles vão emprestar pra quem é mais confiável. Mas não tem como, que é inerente do setor, correr esse risco. E aí, eu falei pra você que eu vou te mostrar qual que é o melhor. Inclusive, depois a gente pode fazer um vídeo só dele, se ainda está no momento de entrada pra ele ou não. Que na Word você consegue marcar, né? Ficou meio que um spoiler aqui do qual que é o melhor. No caso é o RZTR, que é o que eu tenho na carteira. Por quê? Esses dois fundos aqui, ó, o Betra e Plag, não tem nem
liquidez. O mínimo de liquidez que você tem que exigir é 500 mil para fundo imobiliário. Não tem nem liquidez isso aqui, então isso aqui já daria para tirar. Se eu reiniciar os filtros aqui do método 2 em 1, olha lá, e colocar aqui a parte do setor agrícola, só apareceria o RZTR, nem apareceria os outros, só apareceu os outros porque eu limpei os filtros do método 2 em 1 mesmo. Então o método 2 em 1 nem ia deixar você perder tempo com os outros fundos. Betra passou por alguns problemas que a gestão deu bobeira pra caramba. Betal também passou por alguns problemas. E entre esses fundos, o RZTR vem sendo destaque. Como que funciona então o RZTR? O RZTR, ele lançou um tipo de estratégia que ele foi um dos primeiros a fazer. E depois muita gente tá fazendo, inclusive agora no setor logística estão fazendo também, que é a estratégia Sale e Leaseback. O que significa isso? Eu vou explicar bem superficial aqui pra você entender. Tem o dono da fazenda. Então eu sou o dono da fazenda aqui, ó. O doninho da fazenda. Só que ele tá com problema de crédito. Tá tentando pegar dinheiro emprestado, não consegue pegar dinheiro emprestado, porque ele tem risco, beleza? Ele pegaria com quem? Com o fundo de investimento do agro. Risco, né? A gente já estudou sobre isso. Porque ele não tá conseguindo pegar lá no Banco do Brasil, já pegou, não pagou, ficou inadimplente, enfim. Seja qual for a dificuldade. E aí, o que o RZTR chega e fala? Ô, você quer dinheiro emprestado? Quer? Quero, mas eu não te empresto não. O que eu posso fazer pra te ajudar? Você me vende a sua fazenda, e aí compra a fazenda descontada, porque o cara tá com problema. Você me vende a fazenda agora é minha, e eu te alugo ela. Ou seja, você vai ficar na fazenda que você estava, do mesmo jeito, só que agora com dinheiro no bolso, porque você me vendeu a fazenda, e aí você pode fazer o que você quiser aí, que você tá precisando de dinheiro emprestado, agora você tem dinheiro. Pode gastar o dinheiro pra poder plantar e tal, mas a fazenda é minha, beleza? A fazenda é minha, eu te alugo ela. Então, a partir desse momento, a fazenda que antes era do cara aqui, ó, agora é do RZTR, só que o RZTR ele aluga pro cara. Então ele garante o arrendamento da fazenda que ele acabou de comprar, porque ele tá comprando do próprio dono, tá alugando pro próprio dono, compra descontado do dono, porque o dono tá apertado, e faz um contrato de compra, uma opção de compra posterior. Daqui 10 anos, se você quiser me recomprar a fazenda, ao mesmo preço eu vendo pra você. Isso possibilita ao RZTR duas coisas. Tem muita gente que vai falar assim, pô, Léo, mas se ele compra a fazenda a 100 milhões e promete vender a 100 milhões daqui a 10 anos, a valorização do imóvel ficou zerada. Exato, ficou zerada mesmo. Essa é a desvantagem desse tipo de negociação. Só que aí o que o RZTR sabe disso? Aí o que ele fala? Pô, mas você tá vendo que eu vou ter que te entregar daqui 10 anos na fazenda pelo mesmo preço? Aí o cara que vai falar, pois é, né? Vai ter que me entregar e eu só aceito se for assim. Aí o RZTR vai falar assim, beleza, tudo bem, mas então o aluguel que o senhor vai me pagar vai ser mais caro. Como se eu fosse alugar para você sem a opção de compra, olha para você ver que doideira. Sem a opção de compra eu fosse alugar para você por 8%, agora como você tem a opção de compra e eu vou ter que daqui 10 anos, se você quiser revender para você pelo mesmo preço, eu vou cobrar tudo que eu ganharia de valorização já no aluguel. Então você já consegue receber a valorização do imóvel pelo aluguel. E o que é bom disso? Não tem ganho de capital, você ganha isento de imposto. Porque imagina você recebendo 8% e no final de 10 anos o RZTR fosse vender. Ele ia ter que vender a fazenda com ganho de capital, supondo que ele fosse vender para outra pessoa com valorização da fazenda. Ele ia ter que vender, fazer o pagamento do ganho de capital e depois distribuir para você. Se ele vai vender pelo mesmo preço, não tem ganho de capital. E ele já está recebendo a valorização do imóvel no aluguel. A receita imobiliária é isenta dentro do fundo imobiliário. Então você recebe o dividendo isento. É como se ele já tivesse te repassando a venda futura. Só que melhora. Olha pra você ver o quanto melhora. Se o Gaboquinho aqui, ó, que tá alugando a fazenda que era dele, só que agora é RZTR porque ele comprou, ficar inadimplente, o contrato de venda daqui a 10 anos pelo mesmo preço é cancelado. E aí o RZTR comprou a terra mais barato e agora vai poder ficar livre para vender para quem quiser. Ele manda o cara embora, aluga para outro, comprou a fazenda por 100 milhões, uma fazenda que vale 300. Ou seja, pro RZTR, dependendo da fazenda, é até bom que o cara aqui fique inadimplente, porque o RZTR já recebeu a valorização no tempo que ele ficou adimplente pagando, vai cancelar o contrato de compra se ele ficar inadimplente e o RZTR fica livre para alugar para qualquer outro, só que agora a fazenda é dele, não tem mais contrato de venda. A valorização é dele, entendeu? Uma baita jogada. E eles conseguem fazer isso aqui muito bem, né? Não só isso, eles têm outras estratégias, né? O Buy to Lease e o Land Equity. Mas aí, se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo específico sobre o RZTR, se faz sentido hoje, aos preços que ele está hoje. PVP de 0,96, pagando 3% de... Tá vendo? 3% de yield. Por que aqui você não fala que é arriscado? Pela proteção, pelo o modelo de negócio intrínseco. Um Fiagro que paga 3% é mais arriscado que o RZTR que paga 3%. Entende? É só ser esperto, é só você estudar, cara. E eu tô aqui pra te ensinar. Agora, se você quer aprender, depende de você, né? Inclusive, olha que legal. Com essas informações detalhadas sobre as estratégias do fundo, qual a grande diferença do Terrax para outros fundos que investem em títulos de dívidas tal qual os FIs e os Fiagros em geral? E aí ele coloca aqui, ó, o risco de calote. O RZTR não tem risco de calote. Inclusive, eu lembro que a gente lia isso aqui há 2, 3 anos atrás com os alunos, não existia essa parte aqui. O RZTR colocou isso aqui porque teve muito canal no YouTube falando que investir em RZTR é a mesma coisa de investir em um Fiagro. Tem nada a ver, cara. Totalmente diferente. Pode até parecer que são dívidas, mas não é. Isso que foi a beleza dessa estratégia
estratégia Select Leaseback. Encaixou muito no agro, né? Tanto que o Betal e o Betra depois começou a tentar copiar, mas não deu muito certo para eles. E o RZTR, a RIS é muito boa nisso. O problema do RZTR é o jeito que ele se comunica com a gente, né? Não tem como eu dizer para você que essa DRE é a DRE que eu quero ver, né? Olha, a DRE é pequenininha demais, né? Eu gosto que a DRE é grandona. Então, o jeito que o RZTR se comunica com a gente poderia melhorar. E aí, nós aqui da GD sempre botamos pressão nos fundos imobiliários. Se a gente fizer um vídeo específico de RZTR, a gente pode montar uma mensagenzinha onde todo mundo que assistiu o vídeo manda mensagem para a administradora lá, né? Pro RI do RZTR. E aí a gente consegue melhorias no relatório. Porque eles são pagos para isso, né? Para fazer um relatório que preste pra gente. Realmente, operacionalmente falando, eles são muito bons. Não tem como, inclusive faz parte da minha carteira. O RZTR é a terceira maior posição de fundos imobiliários da minha carteira. Então, operacionalmente eles não são ruins, mas eles deixam a desejar nessa parte técnica aqui da escrita do relatório. Se vocês quiserem um vídeo específico de RZTR, se ainda faz sentido comprar RZTR, porque a última vez que eu comprei RZTR, vamos ver aqui qual foi a última vez que eu comprei RZTR. A última vez que eu comprei RZTR foi no dia 10/3/2025. Será que ainda faz sentido? Isso aqui eu ainda comprei lá na carteira do Adeus INSS, né? Você viu que foi uma cotinha só? A última compra para a nossa carteira aqui do canal mesmo foi dia 4/2/2024. Na época lá que tava mais barato, os fundos imobiliários, né? R$86, né? Vamos ver quanto que tá hoje. 92. Será que ainda faz sentido comprar RZTS? Se você quiser esse vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, pra eu entender que você tá gostando desse tipo de vídeo, pra entender que faz sentido ou não. Não é pra você seguir recomendação de compra, pelo amor de Deus, não é pra você ir lá e comprar RZTR. Pô, acabei de falar pra você que eu comprei 86, tá 92. Então a gente tem que entender se 92 faz sentido pra você ou não. Se você quiser aprender de uma vez por todas como que você investe de maneira digna, com conhecimento, você não precisa ser gênio, mas você precisa ter um pouquinho de esforço, cara. Não cai nessa ladainha de que não, você é ocupado demais, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que cuidar da sua esposa, você tem que se dedicar no seu trabalho. Você tem que fazer tudo isso. E estudar. Não cai nessa ladainha de conforto, não, de comodidade, que às vezes isso vai ser mais uma armadilha do que realmente conforto pra você. Tem que saber o mínimo de tudo, cara. Tem que saber o mínimo de tudo. Tem gente que não sabe por que sente dor no estômago depois que toma café. Tem que saber. Você não precisa ser médico, mas tem que saber o que é uma gastrite, pelo menos o básico. Não precisa saber tratar, mas você precisa saber o que é, entende? Você não precisa ser um gestor de investimento, mas você tem que saber o que é um fundo imobiliário, pô. Você tem que saber o que é uma ação, você tem que saber ler no mínimo a DRE. Senão você vai ser um analfabeto funcional. Se você quiser que eu te ensine de maneira gratuita, é gratuito, cara, você não perde nada. O máximo que você pode perder é tempo se eu não te ensinar direito. Que aí você vai lá, vem sentar a bunda na cadeira, eu vou estar te ensinando, você, pô, não tô conseguindo entender. O que eu duvido muito que vai acontecer com você nos dias 4, 5 e 6. Se você quiser, eu estarei lá pra te honrar com muito conhecimento, coisa que nem curso pago faz, beleza? Só se inscrever no QR Code, link na descrição. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo que será excepcional.